Vocês viram o que aconteceu pouco antes do feriado aí, acho que no dia 14 do dia 15 de novembro agora de 2024, um sujeito lá na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, explodiu lá um monte de fogos de artifício. É brincadeira, né? Os caras criaram a conversa que criaram em cima de fogos de artifício. Mas que como era uma quantidade significativa, um homem só, ele acabou até morrendo em razão dessas explosões que ele próprio provocou. Eu não vou nem entrar em questão porque pode parecer uma presunção, mas o 8 de janeiro foi uma criação e isso aí foi uma outra criação. Por quê? Porque sem outra saída, massacrado como está sendo esse pessoal bolsonarista, muitos na cadeia lá, idosos, eles estavam pedindo anistia. Anistia, você concordar que você cometeu o crime e está pedindo perdão. E tinha até uma quantia significativa de deputados e senadores sensíveis, porque admitiram que são golpistas. Então, agora que admitiram, a gente fica bem com a nação, vamos dar anistia, né? Aí o governo, acho que previndo isso não se tem provas, mas o que ele fez? Criou mais uma situação, esse maluco aí, que fez isso, e que diz que pretendia matar uns ministros, entre os quais o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, e que acabou não fazendo nada, né? Acabou se matando. Bom, vocês vejam que é incrível, né? Eles convencem a população, mas um advogado criminalista que já fez mais de 1000 júris como eu, acostumado ao debate, à conversa fiada, enfim, não cola. Não cola o que coloca. Aí criou-se uma celeuma, tudo para quê? Para afastar essa ameaça de anistia. Porque uma anistia poderia tornar o presidente que saiu, o Bolsonaro, elegível e ele poder disputar as eleições em 2026. Então, já deram mais um jeito para a inelegibilidade dele ser mantido e não tenham dúvida, vão rejeitar esse projeto aí de anistia e olha lá se não prenderem o cara, né? Como prenderam o Lula quando conviu, foi conveniente, prenderam o Lula lá 500 dias. Depois, como eles ficaram com medo do Bolsonaro e viram-se na iminência, com muitos militares no governo, eles viram na iminência de acontecer o que tinha acontecido em 1964, que os militares mandaram para casa 5 ministros, aposentaram. Por quê? Porque estavam contra eles. Eles pensaram, antes que isso aconteça, vamos ressuscitar o cara que a gente jogou na cadeia. Mudaram a lei para pôr o Lula na cadeia, depois mudaram a lei de novo para tirar o Lula da cadeia. E, obviamente, esquecer tudo o que rolou, né? Porque fica suspenso e, enfim, ele já tem mais de 70 anos. O dia que ele não estiver na presidência da República, que se for correr, caducou. E sítio de Atibaia, tudo que você quiser, e apartamento de Guarujá. E as coisas que eu sei lá de São Bernardo vão tudo para o espaço. Tá ok? Então, vejam bem, nisso tudo eu vi uma coerência desse ministro novo que está lá, o Flávio Dino. Porque, enfim,
ele elucidou o que eu já falei em vídeos anteriores. O pessoal fica focando no ministro Alexandre. Não, porque é o ministro Alexandre, o ministro Alexandre, o ministro Alexandre. E esse daí tinha ideia de ir lá matar o ministro Alexandre, né? Esse que se explodiu lá. Bom, e o que o Flávio Dino falou ontem a um repórter, eu já estou cansado de dizer aqui. Gente, não é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi escolhido para presidir, para conduzir esse inquérito aí do fim do mundo, que não acaba nunca, porque ele era o ministro mais novo na corte. Eles deram um abacaxi para ele e falaram, ó, você está chegando agora, você está fresquinho, mas saiba que nós somos com você. Na época eram os 10 com ele, porque o total são 11. Como 2 ministros, 3 já aposentou, foram embora, hoje os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, na verdade são 9. São 9 porque eles não podem contar com a aquiescência e com os votos do Max Nunes e do Andrés, né, que foi os 2 ministros que o Bolsonaro colocou lá. Mas eles ainda são maioria, são 9. Então, gente, não é o Alexandre de Moraes. É o Supremo, na sua maioria esmagadora. 9 dos ministros. Tudo que o Alexandre de Moraes faz, ele faz porque vai ter o respaldo de mais 8. Entendeu? Então, se você quer culpar alguém pelas coisas que andam acontecendo lá, não é a figura dele. Ele, na verdade, é o testa de ferro. Tem 8 sustentando ele. E só esses 2, Andrés e Max Nunes, que foram colocados lá pelo Bolsonaro, é que complicam as votações, votam contra, enfim. E ficam jogados para lá, para o lado lá. Ninguém ouve falar deles, né? Esses ministros que entrou depois aí, o Zanin, esse Flávio Dino, enfim. Vocês veem que já são famosos, dão entrevista, mas os 2 lá, nem a imprensa entrevista. Então, eles são 2 ministros postos de lado. Então, são 9 que decidem. 10 com o presidente Lula, 11 com o Pacheco, presidente do Senado, e o Lira estava meio em cima do muro, meio pendendo para ficar contra, mas foi só ele levar umas investigações lá. O pessoal da família dele, ele também já está afinando. Então são esses que mandam no Brasil. 9 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais o Lula, mais o Pacheco e mais o Lira, presidente da Câmara. Tá ok? Então saiba a realidade para você ter uma ideia do porquê as coisas acontecem. Não adianta ficar odiando o ministro, porque são 9 que decidem. Porque se ele tomar uma decisão e os outros 8 votar contra, ele não realiza, gente. Ele realiza, ele anda pedindo 17, 20 anos de condenação, porque ele sabe que os outros vão confirmar. Então, que adianta você ficar odiando ele? E se o sujeito tivesse êxito, tivesse matado ele lá, ia vir outro. Você acha que ia ser diferente o outro? Não, não ia. Entendeu? Para quem acha que eles estão cometendo o que a Constituição de 88 permitiu. Eu já falei em vídeos anteriores também. É um livro aberto, a Constituição de 1900. É um cheque em branco. Sabe, um cheque que você assina, dá para a pessoa e fala, põe aí a quantia que você quiser. É um cheque em branco. Qual seria a solução? Promulgar outra. Seria essa a solução.
ressuscita uma anterior aí, fica valendo provisoriamente, e promulga uma nova, que seja feita não com ideias de manter todo mundo que está fora da cúpula. A cúpula não são só os que governam, que estão em cima, presidentes, não. Você pode botar aí no país inteiro umas 100 mil pessoas. São os chupins que estão lá grudados na cúpula, entendeu? Mas, olha lá, se não chegar a 1 milhão de pessoas, você pode dizer, porque em 240 milhões de habitantes, você pode dizer isso, porque entre as Forças Armadas, que quem manda são os generais, né? O resto obedece ou vai para a cadeia, entendeu? E é isso aí. Esse é o sistema que nós vivemos. E que as pessoas escolheram. Tá ok? Agora, prestem atenção nos detalhes. O Lula, para dizer para a população brasileira, eu estou falando um fato, eu não sou nem a favor nem contra ele, nem a favor nem contra Bolsonaro, nem nada. Eu sou apolítico, aliás, eu sou imperialista, não tem nada a ver com o que está aí. Para mim, tanto faz o que estivesse lá em cima, eu estaria falando aqui a mesma coisa. Então, esse pessoal, eles têm que manter um controle, um domínio. E fora esse 1 milhão de pessoas dentro do Brasil inteiro, o resto, meu amigo, tem uma classe aí privilegiada que vai pegar mais uns 10 milhões, os outros 220 milhões são manés, como diria o ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência Barroso. Manés, seriam manés. É isso aí, tá bom? Analisem o que eu vos falo. Não vai bebendo do que eu falo, mas analise. Eu já recomendei um site, brasilparalelo.com.br. Você quer saber a realidade do Brasil? É o trabalho excelente que esses brasileiros fazem. E que não estão no governo, não são parte do governo, nem do que saiu, nem do que está aí. Tá bom? Um abraço, até a próxima oportunidade.